Em noite de gala, só podem aparecer na sequência as estrelas, não é verdade? Entrevista de Felipe Luiz, Danilo falando sobre Flamengo, Pedro leva a torcida do Mengão à loucura. No Mundial de Clubes, o Maracanã vai ficar parado e já existe um projeto para o estádio. Flamengo pode aparecer com 3 patrocinadores master na camisa. Eita. E por fim, Flamengo monitora o novo Gonçalo Plata. Galera? A moda pegou. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, né, Ju? É rapidinho. Rapidinho, galera. Papum. E deu. É isso aí. Bom, bora começar então com as notícias. Antes de mais nada, peço desculpas, galera. A voz voltou a piorar. Culpa do Flamengo, acreditem. Seguindo, ou começando com as notícias, o Flamengo não está parado no mercado e segue monitorando jogadores, principalmente para se reforçar para o Mundial de Clubes. E tenho certeza, tem que se reforçar. Com essas, busca mais um atacante que consiga atuar nas pontas. O Flamengo adora a ponta, então tem que ser assim, né? E o nome de Marino Inestrosa, 22 anos, que hoje atua no Atlético Nacional da Colômbia, é bem visto. As janelas estão fechadas, não pode o Flamengo fazer contratação, mas é claro que chegar a acordos ou demonstrar interesse em A ou B, isso vai rolar e muito. Segundo o que diz o Flamengo, as características desse jogador lembra muito Gonçalo Plata. Vocês gostam do Gonçalo Plata? Com certeza. Eu adoro o Gonçalo Plata. O jogador é diferente de verdade. Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: esse jogador teve uma passagem no Sub-20 do Palmeiras em 2020, mas não teve oportunidade e acabou batendo asas e voando. Por que será, né? Pois é, né? Inclusive, quando teve lá a pandemia, o Abel até utilizou ele, no caso, no banco de reservas, né, para complementar a equipe do profissional do Palmeiras. Não sei se é tão bom assim comparado a Gonçalo Plata, porque não ficou, né? O Rios, que está no Palmeiras, ainda o Flamengo tem 30% desse jogador. No Flamengo ele não virou, foi parar no Guarani. Tem essas histórias curiosas, né? Pois é. Bom, galera, e seguindo com as notícias, a noite de ontem foi pra lá de especial para o Flamengo. Goleamos o Juventude por 6-0, meus amigos. Bom, na coletiva pós-jogo, Felipe valorizou a eficácia da equipe, que chutou 18 vezes e marcou 6 gols. Ele disse o seguinte, galera: estou muito feliz pela vitória e eficácia que vocês cobram tanto em todas as coletivas. Sempre falo que tem dias que a bola vai entrar como ninguém espera e outros que não vai entrar. Isso é futebol. Os jogadores têm esse poder ofensivo, mas não me iludo com o resultado. Sempre que analiso, tento colocar o resultado de lado, independente da vitória ou da derrota. O resultado elástico é maravilhoso para o torcedor e para a confiança do jogador. Mas o treinador tem muitas coisas a corrigir dessa partida. Fizemos coisas que temos que melhorar. Felipe também falou, amigos, da qualidade de Gonçalo Plata. Ele disse o seguinte: ele é um jogador muito completo. É um tipo de jogador que apaixona o torcedor
porque ele corre o jogo todo, ele luta, ele tem muita qualidade. Ele joga muito bem pressionado. E ele não foi um falso 9, ele foi 9, um verdadeiro 9. Um 9 que tem que apoiar quando tem que apoiar, que tem que atacar o espaço quando tem que atacar e fez um excelente jogo. O difícil é deixar o Plata de fora. Isso é difícil. Falar uma coisa para vocês. Na final da Copa do Brasil, vocês vão se recordar o quão importante foi nos jogos Gonçalo Plata. E o diferencial dele é a calma e a precisão frente ao gol. Ele sempre tem uma habilidade a mais que outros para definir jogada, coisa que o Michael está precisando aprender com ele. Bom, galera, sobre ter Danilo de volta, o Felipe Luiz disse o seguinte: não preciso nem falar do nível desse jogador. Vocês viram hoje, vocês viram na seleção, viram a carreira que ele fez. Então, dispensa comentários a qualidade que tem esse jogador. E você falou dos 104 passes que ele deu no jogo? 100 certos. Mas quantos desses passes foram passes importantes para frente? Que rompem linhas, passes que nos levam até a área do adversário. Isso são os passes que eu conto, o número de passes não. Então é um jogador que escolhe o passe certo, a jogada certa. Isso para mim é muito importante. Ele não escolhe a jogada mais difícil, escolhe a jogada certa. E aí? Danilo é monstro, né, galera? E um outro detalhe, só para não perder o raciocínio, a diferença do Flamengo ontem foi exatamente nos números apontados pelo Felipe. 18 chutes a gol, 6 gols, significa que a cada 3 chutes o Flamengo guardou um. É isso que a gente quer. Bom, agora, galera, é o seguinte, assim como falou o Felipe Luiz na coletiva ontem ainda foi o momento de comemorar a vitória. De hoje em diante, é hora de focar no confronto de sábado. O trabalho não para, meus amigos, então bora que bora, porque no sábado a vítima será o Vasco. O gigante da colina pode esperar, a hora dele tá para chegar. Ah, meu Deus! Seguindo com as notícias, galera, depois que liberaram a PixBet a voltar a atuar no Brasil, que agora vai até 2030, existe um planejamento novo dentro do Flamengo. A parceria deve se estender, inclusive, de uma maneira diferente. Por que você está falando isso? Os amigos devem ter observado ontem o seguinte: o patrocínio master na frente ficou sendo Flabet, nas costas apareceu PixBet e também poderá aparecer a Bet da Sorte, que pertence ao grupo. Assim sendo, essa inovação chegará ao Brasil, já que em outros países os patrocinadores têm por costume mostrar logotipos do mesmo grupo de maneiras diferentes. É o Flamengo inovando e estreitando ainda mais a parceria com a PixBet, né? É assim que tem que ser, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, além da vitória maravilhosa na noite de ontem, a partida também contou com o primeiro gol de Danilo com o manto sagrado. E que gol, hein, galera? Bom, após o gol anotado, Danilo sorriu e comemorou muito. Também não é pra menos, né? Imagina você ser um dos responsáveis pela goleada do seu time do coração. Bom, após a partida, o Danilo usou as redes sociais amigos para se declarar ao Flamengo e também comentar sobre o seu primeiro gol. Ele disse o seguinte: depois de quase 14 anos, voltar ao Campeonato Brasileiro já era bonito por si só, mas voltar a jogar no Maracanã e ainda fazer o primeiro gol com o manto é uma das maiores alegrias que já vivi no futebol. É por esse tipo de emoção que decidi vir. Obrigado, Flamengo, e também ao Departamento Médico e de Saúde pela ajuda e paciência nesses quase 60 dias trabalhando duro e sem pausa para estar bem. Vamos por mais. É como eu disse, deve ser emocionante você ser torcedor e ainda fazer parte, contribuir para a vitória do seu time, principalmente como foi na noite de ontem, né? Foram tantos gols que eu não tenho precisão, mas me parece que o primeiro foi do Pulgar e o segundo foi do Danilo, né? Ou seja, ele ajudou a abrir a porteira para passar o restante do gado no gol do Juventude.
quantos gols, eu também nem lembro se essa é a sequência correta. Eu acho que ainda foi o terceiro gol. É? Não sei. Eu também não lembro. Desculpa. Não vou lembrar. É muito gol, galera, pra gente lembrar. Meu Deus do céu. Se até a rede social do Flamengo se perdeu, imagina a gente. Pois é. Até eles esqueceram de colocar o gol do Plata. Coitado do menino, gente. Continuando com as notícias, a parada para o Mundial pode ser usada para o Flamengo e Fluminense cuidarem do gramado do Maracanã. Todo mundo se recorda, no final do ano e início de 25, o Maracanã esteve fechado para fazer o quê? Melhorias de gramado. E parece que surtiu efeito. Os jogadores, inclusive, têm elogiado bastante tanto o solo, o piso, quanto o gramado. Segundo eles, está mais compatível com a prática de futebol. Isso já é um ponto positivo. E com o intuito de melhorar, não somente isso, mas também suportar a carga que vai ser pesada no segundo semestre, afinal de contas, tem várias competições e a gente não tem dúvida que o Maracanã vai ser palco para todas elas, não é? Eles pretendem, nesse período do Mundial, fechar novamente o Maracanã e refazer todo o processo, melhorando ainda mais. Isso é super legal, bem válido, até porque o Flamengo merece, jogando em casa, ter o melhor. O time precisa para executar um bom futebol. Com certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, não tem como falar do jogo de ontem sem falar do Pedro, né? Que ontem marcou seus 2 primeiros gols desde o seu retorno. Ontem só faltava isso para completar a festa. E ele foi lá e fez com classe, do jeito que ele é acostumado a fazer. A sua reverência à torcida rubro-negra. Nem preciso dizer que na web a torcida foi à loucura com esses gols do Pedro, meus amigos. Quem não foi? Tivemos comentários do tipo: Pedro é craque, entrou, fez 2 gols, se movimentou bem, está recuperado da lesão. Esse Flamengo está dando gosto de ver. 6-0 e sábado tem o Vasco. Agora a galera tá empolgada com esse jogo de sábado, ainda mais depois do jogo de ontem, né? E quem não fica, né? Bom, tivemos mais comentários, bora lá. O melhor 9 do Brasil está de volta. Pedro Guilherme, craque demais. Mais um. Pedro é craque, não tem ninguém no Brasil com essa qualidade. Que ele volte jogando o fino, amém. Que seja assim, meu amigo. E por último, mas não menos importante, o atleta Pedro Guilherme não é pouco craque não. Que absurdo de jogador. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Mas o Pedro disse. Ah, o Pedro disse, meus amigos. Ele falou o seguinte: voltar a marcar no Maracanã após muito tempo longe dos gramados. Claro que ainda estou buscando o meu melhor ritmo fisicamente. Mas hoje foi realmente muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus pela recuperação, como foi o processo. Tempo longo, mas com muita esperança de voltar bem, voltar forte. E graças a Deus eu voltei muito bem. Só tenho a agradecer a Deus que deu força desse momento. Para os companheiros, para todos que fizeram parte desse processo longo. Então eu estou muito feliz. Uma noite que sem dúvida vai ficar marcada para mim e para toda a minha família. Com certeza, meus amigos, esses 2 gols de Pedro de ontem foi aí, ó, a cerejinha que faltava naquele bolo maravilhoso. 2024, Pedro só não foi artilheiro do Brasil devido à contusão. A gente chegou a ver, inclusive, ele liderando esse quesito durante muito tempo. 2025, gradativamente retornando. Pedro tem tudo para ser um dos artilheiros do Brasil, sem dúvida nenhuma. Principalmente se o time continuar municiando ele da maneira que a gente assistiu ontem. Aí, amigos, vai ser um bombardeio na área dos rivais. Que seja assim. E ele mostrou que ele está tão bem, amigos, que ontem, na hora do pênalti, na hora que teve o rebote do goleiro do Juventude, ele foi pra cima, se jogou na bola. Naquele momento eu falei, esse é o Pedro que a gente conhece. E eu achei interessante o migué do goleiro, dizendo que foi atingido pelo Pedro. Pedro só deu uma bundada nele, galera. O que é uma bundada, né? Ele nem sério. voou tanto. Né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário,
compartilhem para geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.